Olá, sejam muito bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui hoje meu amigo de longa data já, Marcelo Távora, fundador da VK Digital. Velho, cara, obrigado. Conseguimos, né? Conseguimos. Tinha algumas semanas já. Não, mas o cara saiu de BH pra isso, né? Então tá tudo certo. Então beleza. Cara, muito bom ter você aqui, velho. Eu que agradeço pelo convite, de verdade. Depois de alguns anos, né? A gente se conheceu acho que em 2014, tem 9 anos já, 9 anos, loucura, época de né? rock, Exato. Cara, vamos lá. Qual que é o nosso esquema aqui, né? A gente fala de growth em todos os aspectos, desde CEO, profissionais de marketing, executivo, de tudo. Investidor, fundo, tudo. E foi curioso, porque assim, a primeira e única até então, agora o segundo que eu trouxe aqui para falar desse mundo dos infoprodutos, que é um mundo completamente à parte, muito interessante, completamente à parte, foi o Ladeira. Inclusive que depois... sou fã, inclusive. Então, inclusive depois do que a gente se encontrou lá no Mastermind dele, né? Depois de um tempo também. Então isso já foi super legal. E eu acho que a gente, cara, tem bastante a aprender, assim, com vocês aí, de um modo geral, porque eu acho que vocês jogam um jogo de simplificar algumas coisas e, pô, de execução muito boa, assim. Né? Ali no Mastermind do Ladeira, inclusive, falei com ele, falei com várias pessoas. Cara, eu vi pessoas, pô, super comuns fazendo um trabalho muito bem feito, assim, sabe? Tipo, executando bem e tal. Então, eu quero que a gente fale de várias coisas aqui. Só que para isso, acho que vale a pena, especialmente para a minha audiência, não sei quantos aqui te conhecem. No seu mundo você é famosão, né? O cara é superstar. No meu, eu não sei exatamente quem a gente não conhece. Então, eu queria que você contasse um pouquinho a você e um pouco da trajetória, porque dali vão surgir N perguntas já. Tá, beleza. Eu não vou começar... Eu começar ali de quando eu conheci marketing digital e o mundo de growth, que foi quando eu entrei na Rock, que foi um pouco antes da gente se conhecer. Eu trabalhava na empresa do meu pai antes, e eu não sei aí quem já passou por isso, mas às vezes você trabalhar na empresa da família é um negócio bem difícil. Eu acho que provavelmente para todo mundo que já fez isso já sabe. Para todo mundo. Eu trabalhava com meu pai e assim, era uma merda. A real era essa, eu trabalhei com ele durante 1 ano e pouco. E tudo que eu levava para a empresa, ele tinha cabeça dura, tipo assim, putz, não, você tem de idade, eu tenho de empresa. A empresa nunca foi grande, faturava tipo 100 mil por mês, mas foi o suficiente para me dar uma bela de uma vida, estudar em escola particular, enfim. E eu tinha essa dificuldade de lidar com ele profissionalmente. Tinha um moleque imaturo querendo dar pitaco na empresa e um velho cabeça dura. Então... Misturou as duas coisas. Misturou as duas coisas. Aí eu falei, cara, vou sair de lá e vou ir pro primeiro estágio que me chamaram. Eu queria ganhar experiência fora e eu comecei, vou lá em BH, tinha a Fiat, aí Vale, Valorec Mannesmann, né, que depois virou Valorec, ArcelorMittal. Eu tentando só empresa grande. E eu fui muito consistente nisso, que eu consegui ser reprovado em todos os processos seletivos que eu entrei. Cara direitinho. Consistente. Eu era reprovado geralmente na primeira etapa. Então eu nem ia pra frente. E aí teve uma vez que teve um tio meu que falou, cara, tem uma startup aí contratando aqui em BH. Eu nem sabia que era startup, 2014. Tem uma que chama Rock Content para estagiário de vendas. Aí eu falei, tá bom, eu vou aplicar. Aí eu fui, apliquei, teve processo seletivo, a entrevista, eu passei. Perdeu a consistência, então? Eu perdi a consistência, mas eu descobri que eu fui o único candidato. Tá bom. Então, se eu perdesse ali, eu ia ficar em segundo lugar numa competição que só tinha eu. E aí eu entrei e a Rock Content, para quem não conhece, nessa época era uma empresa de, digamos, prestação de serviço de marketing digital. Ela escrevia texto para blog para ranquear a palavra-chave no SEO para palavra de topo e meio de funil. Então, eu vendia, né? Eu entrei lá como estagiário de vendas, eu tinha que vender esse serviço, geralmente para donos de pequena empresa ou profissionais de marketing. Então eu tinha que começar a entender como que era o dia a dia daquelas pessoas, quais eram as dores daquela pessoa, como que aquelas pessoas trabalhavam para eu conseguir encaixar o meu produto na realidade delas. É isso que um vendedor bom faz. Você entende qual que é a dor do outro lado, você entende como é que você encaixa o seu produto na vida dele e o seu cliente visualiza que a vida dele vai ser melhor a partir daí. Perfeito. E eu comecei a entender sobre marketing digital. Apesar de eu ser vendedor, eu tinha que entender como é que era a sua vida lá na RD, por exemplo, para eu conseguir vender para você caso a gente chegasse a negociar. Pausa rápida nesse episódio incrível para a gente agradecer e fazer o jabá dos nossos patrocinadores.
O primeiro é a Fester, que é uma plataforma que oferece design por assinatura para times de marketing e que inclusive é responsável por cuidar de tudo aqui no GLA, desdobrar todos os nossos ativos para social media, thumb de YouTube, Spotify, material para dentro da plataforma, tudo. A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custos, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Tem link aqui na descrição e quem chegar na Fester pelo GLA tem 10 créditos adicionais por 3 meses. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com uma novidade aqui do GLA, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um desafio tanto. E erros estratégicos podem custar caro e, vamos ser sinceros, a jornada é muitas vezes solitária. E foi pensando nisso que a gente criou esse novo produto. O GLA em si já é a maior plataforma de educação em comunidade de growth do Brasil. E agora a gente criou um produto, o GLA Empresas, para quê? Para desenvolver os líderes e os seus times. Então imagina ter acesso a muito networking, conteúdo exclusivo, ferramentas práticas, templates e uma comunidade de líderes enfrentando os desafios similares aos seus. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. A gente já tem várias empresas incríveis que já fazem parte do GLA Empresas, como Mercado Livre, Globo, Cafeinarme, Estrela Bet, Nuvem Shop e muitas outras. Acesse aqui o link na descrição e conversa com a gente. O nosso último patrocinador é a nossa ferramenta mágica aqui do GLA, o Merlin. O Merlin, que é a caixa de ferramenta de todo profissional de marketing growth. A gente criou uma plataforma no-code que dá autonomia para os seus times de marketing growth construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. O Merlin é muito poderoso, muito flexível e você pode construir várias ferramentas. Por exemplo, você pode usar ferramentas para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. Com essa autonomia, os times ganham velocidade e eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos, gerar muito mais aprendizado e muito mais resultado. E para você que é ouvinte do Deep Growth, o time do Merlin vai te ajudar a construir a sua primeira ferramenta. Quer conhecer o Merlin? Tem link aqui na descrição e você pode começar de graça. E durante esse período na Rock, né, eu entrei lá, tinham, 23 pessoas, 24 pessoas na época, eu comecei a ver um mundo de empreendedorismo que era completamente diferente do que eu estava acostumado. Só que eu sempre quis ser rico, né? Desde pequeno, quando eu tinha 3 anos de idade, perguntaram, né, na escolinha, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, rico. Minha mãe conta essa história. E depois falaram que rico não era profissão, que eu tinha que escolher uma profissão, algo para me tornar, e depois eu ia ser rico, então eu falei que eu queria ser piloto de Fórmula 1. Aí perguntaram, você gosta de carro? Eu falei, não. Eu escutei meu pai falando que piloto de Fórmula 1 é rico. Então... Era o suficiente. Cara, deixa eu fazer um parênteses pra atrapalhar essa história. Vai lá. Mas porque eu acho, cara, extremamente louvável e corajosa a sua postura em relação a esse negócio. E eu acho que foi uma das... Eu acho que teve umas 3 pessoas que eu acompanho, e você é um deles, eu acho que eu nunca te falei isso, que essa postura corajosa de tirar o tabu da mesa de dinheiro, porque todo mundo tem... Tipo, qual o problema de admitir que você quer ser rico? Cara, eu acho que... É meio imbecil até, né? E eu acho que essa postura que você tem, e eu vejo isso também com muita consistência desde do Instagram e tal, cara, é isso que eu quero e eu vou trabalhar que nem um imbecil pra esse negócio. Então, só pra te dar um feedback. Obrigado. Aí que eu acho que é bem corajoso, bem legal. Eu tenho meus valores e, óbvio, eu não tô disposto a colocar o dinheiro em cima desses valores, então... Parênteses, né? Porra, a gente já teve de tudo de proposta pra gente trabalhar com growth, com tráfego, para produtos que eu olhava e falava, cara, isso aqui eu me recuso a ajudar alguém a crescer esse negócio, porque eu acho que esse negócio prejudica outras pessoas. Então, não é só pelo dinheiro. Perfeito. Mas eu também queria ser rico e eu nunca me destaquei em nada na minha vida, né? Então, da forma que as pessoas eram avaliadas tradicionalmente na escola, notas ruins, na faculdade, nota ruim... Falei, putz, cara, eu sei que as pessoas ricas geralmente elas são boas em alguma coisa, eu não sou bom em nada. Então eu tinha uma teoria maravilhosa, que, cara, eu não sou bom em nada, então eu tenho que abrir uma empresa, contratar pessoas boas e assim eu vou enriquecer. Então eu sempre tive essa vontade de empreender. E quando eu tava na Rock, eu tive um contato com o Peçanha, com o Ed, com o Dieguinho, que são os 3 fundadores, e minha cabeça explodiu. Né? A gente estava falando de uma época, 9 anos atrás, que também tinha pouquíssimo conteúdo em português. Eles começaram a me ensinar onde que eu estudava inglês. E eu fiquei muito confiante. Né? Depois de 1 ano e meio que eu estava na Rock, no final de 2015, eu resolvi sair para empreender. E foi
Eu não falo que foi uma cagada, não, mas se eu fosse voltar no tempo, eu não teria feito da forma que eu fiz. Porque eu queria abrir uma startup. Né? Naquela época eu já conhecia a Hotmart, já conhecia como que funcionava a dinâmica de infoproduto. Sendo bem sincero, eu tinha um preconceito gigante contra a galera, né? Os infoprodutores. E eu falei, não, vou abrir uma startup. E na época eu queria ir para alguma coisa relacionada à área da saúde, porque era o que o meu pai trabalhava. Eu achava que meu pai não era um grande empresário. Apesar de ter todos os méritos, eu sempre vi que ele tinha um potencial de crescimento. Eu falei, então vou tentar pegar o vácuo, alguma coisa ali, uma oportunidade que ele deixa. Mas o que aconteceu? Eu saí, e aí por que eu acho que eu fiz o erro? Porque eu pedi demissão para começar um negócio do absoluto zero sem ter clareza. Cara, assim, se eu fosse voltar no tempo, eu tentaria conciliar um pouco as duas coisas. Perfeito. Não tinha necessidade de eu ser um negócio que tá zero faturamento, não tem produto ainda, eu não tenho nem MVP. O grau de incerteza é absoluto, né? É absurdo. Então, eu queimei a ponte para depois descobrir o que eu ia fazer. E aí, eu tava bem na Rock, né? Então, eu não precisava ter feito isso. Então, eu teria tentado conciliar durante mais alguns meses. Resultado, a empresa deu certo. A empresa deu errado. Depois de 6, 7 meses, a gente resolveu matar o negócio. E eu fui trabalhar numa outra startup chamada App Prova. Depois foi até vendida para o Grupo Somos, mas lá de BH também. E a gente vendia... Entrei Mateus, como vendedor do Mascão, do Góis. De Goiás, né? Eu vendia aquela solução para escolas particulares. E uma coisa que eu gostava de ser vendedor na Rock, apesar de eu não gostar muito da dinâmica de vendas, eu faço por necessidade, enfim. Mas não é uma coisa que eu adoro ficar contornando objeção, num a um, pô, veja bem, fecha a porta e tudo mais. Mas eu aprendi a fazer isso na Rock, fui para prova, só que na Rock eu conversava com várias empresas diferentes todos os dias. Então eu conheci vários modelos de negócio. Então eu realmente tinha interesse na venda em si, né? Pela dinâmica. Cara, quando eu comecei a vender para escola, era Ctrl-C, Ctrl-V. Era tipo assim, era Ctrl-C, Ctrl-V, a mesma rotina. E aquilo ali começou a me cansar. Eu tava tendo um desempenho bom, mas querendo empreender, eu não estava gostando. Eu tinha até a possibilidade de mudar para marketing lá, porque eu já gostava de marketing. Mas eu fui convidado para ir para uma startup que estava no CID, programa de incentivo do governo de Minas. Na época, então, estava com um funding pequeno, mas já tinha alguma coisa. Eu já tinha alguns clientes, me convidaram para tocar marketing e vendas lá. E eu ia entrar como sócio, né? Eu ia ter um vesting lá, ia pegar 15%. E o meu acordo era que eu recebia R$ 1.200 quando tivesse dinheiro, basicamente. E a empresa faturava tipo R$4.000 por mês. Mas já tinha produto e já tinha cliente, já estava bem melhor do que... Então eu pedi demissão da Prova, fui para lá. Mas nesse meio do caminho, né, minha esposa, a atual minha esposa, na época minha namorada, já era concursada, ganhava bem. E eu olhando para aquilo, quando eu pedi demissão, ela pirou. Eu falei, eu preciso fazer uma renda extra. Aí eu olhei lá para a Hotmart e falei, cara, deixa eu tentar vender esse negócio aqui de como afiliado. Eu falei, eu não quero aparecer, não quero produzir conteúdo, fazer o que chamava de afiliado árbitro. Hoje ninguém mais, é muito difícil você ter. Mas era o cara que comprava tráfego e tentava vender um determinado produto. A dinâmica o produto custa R$100, o afiliado tem 40% de comissão. Eu tinha que fazer tráfego e conseguir fazer uma venda por menos de R$40 e é isso aí. No início, eu peguei R$3.000 da rescisão que eu tinha da Prova, gastei R$800, fiz uma venda de 80 no Facebook Ads na época. O curso era o curso bacharel em teologia da Universidade da Bíblia. Cara, me falaram que vendia bem. E como a Rock e a Hotmart eram empresas próximas, né? Eu acabei conhecendo uma galera da Hotmart. E meu tio, que me indicou pra Rock, foi trabalhar na Hotmart. Então, mesmo? Que legal. Eu comecei a trocar muita figurinha com ele do que eu falei, porra, o que funciona? E ele começou a me dar essa dica. Então, ele que foi meu principal professor para entrar no mercado. Legal. É o irmão mais novo da minha mãe. E comecei a vender. Cara, primeiro mês faturei tipo R$800, R$900. Segundo mês faturei R$2.000. No quinto mês eu faturei tipo 50 mil com 25 de lucro já descontando imposto. Caramba. Janeiro de 2017. Falei, porra, isso é dinheiro. Lógico. Eu nunca ganhei tanto dinheiro assim na minha vida. Eu tinha 25 anos de idade, tinha 24 ainda. Entrou R$25 mil no mês de janeiro. Aí eu falei, cara, tem dinheiro aí. E a outra empresa tava meio que patinando. Essa outra empresa, a segunda empresa que eu tinha, era o Hacker Ads de 2017. Sim. Do Igor e do Felipe. A lógica era muito parecida com que eles criaram a Hacker Ads.
E aí, depois de um tempo, a gente tentou pivotar a empresa, que o nosso churn era muito alto. Tipo assim, a gente tinha 2 meses, a gente não conseguiu desenvolver produto. E eu tava faturando muito bem como afiliado. Então, eu e meu sócio também tava... Tipo, ele tava apertadaço de grana. Ele falou, não dá para continuar assim. Eu tava ganhando grana como afiliado, nós matamos a empresa e eu fui tocar a minha vida. E aí eu fiz como eu estava tendo esses bons resultados, né, nessa época, tipo, com um ano eu fiz 400 mil. Né, no meu primeiro ano como afiliado eu fiz 400 mil de faturamento. De lucro deve ter dado metade, assim, uns 200 mil na média. Eu comecei a receber vários convites de produtores para eu fazer tráfego para eles. Porque... Pausa. Como que eles ficaram sabendo? Porque eu era afiliado deles. Dos próprios produtos. Né? Dos próprios produtos. Ele falou assim, cara, tem um filho da puta vendendo pra caralho aqui, comendo a minha comissão. Talvez se eu negociar direto com ele algum bem bolado, ou ele vai gastar mais tempo aqui, ou ele vai... Exatamente. Enfim, né? É essa a lógica. E aí teve uma produtora específica, que foi Elaine Eurives, que eu fui afiliado dela, fui o maior afiliado dela em junho de 2017. E ela me ligou. Tipo, um dia era uma quinta-feira, eu tava trabalhando em casa, de noite, o telefone tocou, DDD do Rio Grande do Sul, atendi, ela, Marcelo, aqui é Elaine, pô, não é comum o produtor ligar para um afiliado, eu sempre lidava com alguém da equipe. Eu queria te agradecer pelo que você fez, putz, você ajudou mais de 100 pessoas a mudarem a vida, né, então foi muito legal, e ela perguntou, o que você fez? Eu já tinha tido uma experiência... 2 experiências com produtores me perguntando o que eu fiz. Eu contei o que eu tinha feito, mostrei minha estratégia, os anúncios, e ele compartilhou com todos os outros afiliados. E aí você tá brigando ali pelo tráfego, um monte de gente colocando anúncio igual. O anúncio ele tem uma vida mais curta. Teve outro que eu não quis falar o que eu estava fazendo e ele cancelou minha filiação. E a hora que ela me ligou perguntando isso, eu falei... Puta, vou perder mais uma. Aí eu dei uma... Tinha ido bem. Aí eu dei uma escorregada e falei, fiz tráfego, fiz anúncio. Ela, jura? A gente não faz isso aqui. Eu falei, como assim? Queria ver, às vezes você pode fazer pra gente. Eu falei, claro. Aí eu falei, vamos conversar semana que vem com calma? Ela, putz, semana que vem eu tô em São Paulo. Eu falei, eu também. Porra nenhuma. Aí porque ela já tinha falado que era de Caxias do Sul, na hora eu pensei, São Paulo é mais perto de Caxias do Sul de BH, né? De São Paulo dá pra pegar um busão ainda e chegar, São Paulo dá pra pegar um busão. Aí ela falou, onde é que você vai estar? Eu falei, cara, eu vou estar lá de segunda a quarta. Ela falou que ia estar a semana inteira, eu falei, eu vou dar um range aqui de 3 dias, algum dia vai pegar. Aí ela falou, não, na segunda, no final da tarde, eu acho que a gente consegue encontrar. Eu perguntei, onde é que você vai estar? Ela falou, perto da Paulista. Eu falei, coincidência, eu vou estar lá também. Aí eu fiquei na casa de um amigo meu, que trabalhava comigo na Rock, eu fiquei em Santo André. Tipo assim, do lado da Paulista. Nossa, aí. Qualquer uma horinha assim. Exatamente. Eu fiquei em Santo André, aí a passagem tava muito cara, porque... Sim, em cima, né? Aí eu falei, tá, vou de carro. Peguei meu carro, domingo, vim pra São Paulo, fiquei segunda em Santo André, chegou na hora, fui pra Paulista, 20 minutos de reunião, terça-feira peguei o carro e voltei pra BH. Só que, nesse ano, eu tinha sido convidado para participar de um painel no Fire da Hotmart. E aí, eu conversando com ela, ela falou, você vai no Fire? Tal. Eu falei, vou. Ela falou, também vou. Eu falei, você tá de VIP? Ela falou, não. Eu falei, então agora você tá. Porque eu tinha um VIP, eu ganhei ingresso, 2. Né? Eu falei, então, era uma oportunidade legal. No Fire, a gente estreitou relação. Fiz uma proposta, ela topou. E aí eu fui fazer o lançamento dela. Eu peguei 5% de coprodução, ou seja, 5% do faturamento do lançamento, que seriam 3 meses de trabalho. A gente começou a trabalhar em agosto, aí seria setembro, outubro e novembro para lançar no início de dezembro. E aí ela me deu 50 mil de tráfego, e aí eu fiz tráfego, eu fiz copy, eu coordenei a equipe de suporte durante o lançamento, eu comecei a fazer página, integração de ferramenta de CRM. Cara, eu nunca tinha aberto o RD ou nenhuma outra ferramenta de e-mail. Ela perguntou se eu sabia fazer, eu falei, tenho plena convicção, com total certeza. E aí o lançamento, long story short, o lançamento faturou 2.700.000. Eu peguei 5% disso, sem custo nenhum, que era só minha mão de obra, enquanto isso eu ainda ganhava dinheiro como afiliado. Foi esse momento que eu dei um pico, eu falei, cara... Deixa eu só explicar pra galera, porque tem uma dinâmica que eu quero falar bastante, que é essa de coprodução. Que basicamente você vira sócio da pessoa ali naquele... Enfim, pode ser num produto, num lançamento, tudo. Então foi o que o Ladeira falou que ele fez com a Kátia, né? Isso. Lá atrás.
Nesse modelo de coprodução, você pegou pouquinho, mas o dinheiro do Ads era dela, né? Exatamente. Então, você não tinha risco. Não tinha risco você tinha o risco do seu tempo ali e tal. Não tinha risco financeiro. Mas não tinha financeiro. Eu não corria risco financeiro. Porque talvez quem está ouvindo, talvez você esteja negociando uma proposta de coprodução, por exemplo, que o coprodutor vai te cobrar mais. Pode fazer sentido, seja pela expertise, seja por ele colocar alguma grana também no processo, enfim, né? Mas para explicar a lógica. Ou até pelo tamanho. Que uma coisa legal da coprodução é que o mercado ele trabalha com variável em empresa de prestação de serviço há muito tempo. Né? Então você tem uma variável de performance. A vantagem da coprodução era que você coloca numa Hotmart, a Hotmart já divide. Então você não tem acerto de conta. Sim, não tem essa de será que o cara tá me enganando? Não, exatamente, isso é tudo feito automático. Já é tudo feito automaticamente. E é uma forma de cobrança, né? Então, no caso dela, como eu já sabia que ela tinha um potencial de faturamento muito alto, que ela tinha feito um lançamento orgânico de quase R$800 mil, ela se colocar botar um pouco de tráfego, aqui, né? A probabilidade é alta. Mas ela fez isso com 50 conto? 50 conto. 2017, né? Sério, 2017. Outros tempos e também ela produzia conteúdo. Produzia conteúdo, ela era super ativa no YouTube, né? No Instagram. E quando a lead do lançamento bateu R$1, eu comecei a achar ruim. Não dá, volta lá atrás, avisa a situação, né? Mas quando a gente pegou para alguns webinários que ela fez de aquecimento para o lançamento, cara, lead a 25 centavos, 28 centavos, bons tempos. Bons tempos. Que não voltam mais. Não voltam mais. Boa. E aí então essa foi a sua primeira experiência de coprodução. E enquanto isso você continuava no jogo de afiliado. Boa. Como afiliado. E aí quando virou 2018, eu falei, eu quero lançar outras pessoas. Acabou que a gente não continuou junto. Ela queria alguém mais próximo da empresa. E aí que eu fosse mais para Caxias do Sul, né? Tivesse mais dentro do negócio. Eu falei, beleza, tudo bem, mas eu quero ganhar mais. Chegamos ali num impasse, não rolou. Aí eu comecei a pegar outras pessoas para lançar. Pegar pessoas que estavam no zero ou pessoas que tinham alguma pequena audiência. E aí 2018 foi um ano que eu patinei muito. Que foi um ano que eu peguei um projeto, não funcionava, o outro funcionava, mas não tinha longevidade. E aí, no agosto de 2018, e isso eu continuei trabalhando como afiliado. Por que isso aconteceu? Por não saber direito exatamente o que eu tinha feito que tinha dado certo com a Elaine. Hoje você sabe? Sei. Basicamente era a estruturação de produção de conteúdo. Entendi. É você ter alguém, né? Porque no mercado de educação, porque o infoproduto nada mais é do que um curso, mercado de educação. Quando a gente está no mercado de educação, existem algumas... Antigamente existiam duas grandes objeções, hoje talvez tenha ficado uma. Primeiro, eu consigo aprender online. E a segunda será que o Gabriel é a melhor pessoa para me ensinar? Ou será que eu consigo aprender com o Gabriel? Quando uma pessoa assiste um vídeo no YouTube seu e termina... E gostou, essas objeções começam a cair por terra. Porque, eu acabei de ver um vídeo seu. Eu aprendi, então eu não tenho mais a objeção de que eu aprendo online, nem que eu aprendo com você. E aí, foi até, já falando um pouco, uma das dificuldades que a gente teve com o Whindersson. Que o Whindersson Nunes nunca se posicionou como professor. Nunca foi professor. Então, as pessoas não tinham clareza de que conseguiriam aprender com ele e que o conteúdo dele seria bom. Todo mundo sabe o que ele faz. Mas entre você saber e você saber ensinar, existe um abismo. Em 2018, eu ainda não tinha clareza a respeito disso. Então, eu também não conseguia direcionar os experts, as pessoas com quem eu trabalhava. Nem selecionar, né? Tipo nem assim, selecionar. Esse cara aqui... É meio que assim, né? A gente fala muito aqui de empresa, sei lá, que recebe investimento e tal. Cara, um fundo, ele geralmente é a tese de investimento dele. A tese é um conjunto de crenças, filosofias e regras do tipo, cara, eu invisto em empresas desse tamanho, dessa indústria, que tem um desempenho, né, XYZ. E essa clareza você não tinha, né? Tipo assim, o que o cara precisa ter para aumentar a probabilidade de dar certo? Porque garantia mesmo também não vai ter, né? Não tinha. Então, eu sabia fazer tráfego, eu estava aprendendo a fazer estruturação de copy, de oferta, mas tinha uma questão ali da produção do conteúdo que eu não tinha certeza. E aí, no meio ali, pro final de 2018, eu comecei a ter um pouco mais dessa clareza. Eu falei, cara, deixa eu fazer conteúdo aqui para mim.
Porque já tinha muita gente que falava, cara, você tem que ensinar isso que você faz, pessoas da família. Sim, porque ninguém sabe fazer. Tá certo, né? Alguma coisa e aí eu falava, cara, o que eu sei fazer, todo mundo sabe. Tipo assim, é simples. E eu falei, então não tem nada para ensinar. Quando eu bati 1 milhão... Que é, inclusive, uma falácia gigante que impede muita gente de criar conteúdo, né? Sim. Achar que não tem nada a ensinar. Que tudo é óbvio, que não tem nada a ensinar. E eu achava isso. Então quando eu bati o primeiro 1 milhão de faturamento, né? Então, que a Hotmart dá a plaquinha, você vira cliente black e tudo mais, que me caiu a ficha. Eu falei, pô, talvez eu tenha alguma coisa para ensinar. 1 milhão é muito dinheiro. E eu não tinha curso, não tinha nada. Era só eu trabalhando de bastidores. E aí eu resolvi começar um canal do YouTube. Foi em 2018, eu tava patinando ali, tentando vários projetos, quando eu comecei o meu canal do YouTube. E aí eu comecei a produzir conteúdo, ensinar as pessoas a ganharem dinheiro como afiliado. Eu consegui tracionar relativamente rápido, né? Então, eu comecei em agosto de 2018. Em dezembro, eu lancei minha primeira turma do curso, que era o Afiliado Viking. E aí eu estabeleci 100 vagas, o curso de R$300. Eu vendi as 100 vagas em 28 minutos. Caramba. E aí eu fiquei super feliz. Eu falo que o lançamento mais feliz da minha vida foi esse. Nem de longe foi o que me deu mais dinheiro, mas foi o tipo... Putz, agora eu acho que eu aprendi a fazer o jogo. As pontas todas. O que eu tenho que produzir de conteúdo, como é que eu construo a oferta e como que eu faço tráfego. Porque construir a oferta eu sabia fazer tráfego, só que a parte do conteúdo eu não sabia. Perfeito. E aí eu falei, então agora eu sei fazer isso, então se alguém me questionar agora, tipo, você não faz, cara? Eu faço. Calma aí que eu sei. Eu sei. E aí, 2019, tava lançando, peguei um projeto de inglês para lançar, que era do Lucas Gilbert, junto com a Gabi, que era minha sócia, assim, era parceira no projeto, e aí nós três, uma hora, resolvemos fundar o que era a Viking, que foi uma agência de lançamento. O Lucas escrevia muito bem, apesar de ser professor de inglês. Então ele falou, cara, agora você virou copywriter. Eu era o gestor de tráfego e a Gabi cuidava da operação e da gestão de projeto. Batida, ritmo, disciplina. E ali, em 2019, que a gente fechou talvez o projeto mais curioso que a gente já teve, que foi o de jardinagem. O das plantas. Antes da gente começar a gravar, eu falei, Otávio, a gente pode falar das plantas aí? Tem alguma treta ou podemos falar? Porque... Assim, aí deixa eu dar um pause que aí eu vou contar a minha leitura de quem tava ali ao longo perto, ao longo dos anos. Era isso, era rock, aí depois é isso, uma sumida, aí depois começou a falar um pouco disso. Eu vi que na época do curso em si, cara, era bem baratinho, né? Quando você começou eu fazia entre 297 e 197. Eu lembro que era bem baratinho. Tinha 200 aulas, era tipo um curso completaço por R$300. E foi isso mesmo. E aí o que me chamou a atenção foi que saiu desse modelo, vamos botar assim, APF, né? Fazendo umas coisas e entrou no modelo, cara, agora é uma empresa, né? Que tem várias coisas aqui. E aí eu não vou lembrar, talvez, o timing aqui das coisas. Mas, se não me engano, você fez alguns lançamentos com a Carol, né? A gente foi sócio, a gente montou uma empresa. E eu lembro que foi gigantesco, talvez, não sei se o último ou penúltimo, não sei que eu Foi 2020, pandemia. Que a galera cismou com as plantas, né? Acho que, só para não dar spoiler desnecessário, eu lembro que nessa época me chamou muita atenção, assim, por ser extremamente improvável, né? Assim, quando você olha, você fala, pô, não é um negócio ultra sexy. Orquídea, E eu acho que, assim, acho que vale a pena você contar essa história. E até o que você também, o que você viu ou detectou nela antes ali, já com mais experiência, e o flow mesmo, o processo, assim. Basicamente o seguinte, um cara até que trabalhou comigo na Rock, o Romero, num aniversário meu em 2019, ele falou, putz, tem uma amiga da Malu, na época eles eram namorados, amiga da mãe da Malu, que produz conteúdo sobre jardinagem, acho que pode ser legal se eu bater um papo com ela. Passou um tempo, a Malu fez essa ponte, e aí eu fui conversar com a Carol. E aí, eu olhei o Instagram dela, tinha 170 mil seguidores, eu falei, pô, já é uma audiência legal, o YouTube dela 400 mil inscritos. Caramba. Falei, é uma audiência interessante. Mas assim, na hora eu falei... Não sei. Mesma coisa, né? Okay. Não parece nada demais. Não parece ser nada demais. E aí eu resolvi, mas enfim, Malu, conhecia ela, bate um papo, lógico, eu vou bater. Começamos a conversar, eu falei, cara, que mulher gente boa.
Sabe? E ela explicando com uma paixão muito grande. E ela tinha um curso de arranjo com suculentas. Foi a parada mais específica do mundo. E aí a Carol falou que tipo, tinha gastado, sei lá, uns 80 mil reais na produção do curso na época, entre gravação e edição. Eu falei, nossa, essa mulher é louca. Essa mulher é maluca. Carol, beijo pra você, mas eu te achei maluca. Eu já contei essa história pra ela. E chegou na hora de pensar numa proposta, eu falei, tá, mas a primeira coisa, durante a conversa eu falei, tá, mas a primeira coisa que eu mudaria era o nome desse curso, porque ninguém sabe o que é uma suculenta. Tipo, que nome horrível. E aí acabou a reunião, eu falei, tá, amanhã na hora de apresentar a proposta eu falo isso pra ela, que a gente conversou num dia, apresentar a proposta pra ela no dia seguinte. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. Eu entrei no canal do YouTube dela e comecei a ver os vídeos mais vistos. E aí tinha um vídeo tipo, como cuidar de uma suculenta. Como cuidar da sua suculenta com 400 mil views. Tinha uma galera que sabia o que era suculenta. Eu não sei o que é uma suculenta, mas parece que tem uma galerinha que sabe e parece que tem 400 mil pessoas que não só sabem, mas estão preocupadas em aprender como que cuida. E eu comecei a dar uma olhada nos comentários. E eu comecei a pincelar em alguns comentários, pergunta se a Carol dava curso, aonde que ela dava curso. Então eu comecei a ver ali de uma forma qualitativa, eu não conseguia de forma quantitativa, mas que existia uma demanda ali, pessoas pedindo por curso. Então eu falei, tá, então o aspecto professoral da Carol aparentemente está validado. E outra coisa, eu não entendia nada de planta, eu assisti o vídeo dela, e eu falei, cara, agora eu entendi como é que eu faço para tirar uma muda de uma suculenta. Eu saí do vídeo e eu aprendi. Então eu falei, então ela é uma boa professora e tem um engajamento. E aí ela falou um pouco dos resultados que ela teve. Ela já tinha vendido, sei lá, uns 40, 50 mil reais desse curso. E eu falei, pô, já teve venda também. E aí eu sei lá por que eu fiz essa proposta para ela. Não faz o menor sentido. Até hoje eu não entendi o racional. Mas ela falou que estava com medo de investir. Não falou que estava com medo, mas já tinha investido em tráfego e não tinha dado resultado. Na hora de apresentar a proposta, eu queria apresentar para ela um meio a meio da coprodução. Então, a gente dividir metade do faturamento com os investimentos em publicidade, tudo 50-50, divididos. Só que eu falei que eu investi os 10 mil primeiros reais sem risco nenhum para ela. Sim. Eu não sei por que eu fiz isso. Sim, foi a única vez que eu fiz isso na minha vida. E aí, na hora que eu apresentei para ela, ela topou. E a gente foi fazer um lançamento de oferta direta, né? Então, quando a gente fala sobre lançamento, existem duas macro categorias de lançamento, que é o que a gente fala, que é o lançamento de oferta direta, que é, cara, vai rolar uma promoção, ou vai rolar uma condição especial, entra na lista de espera, ou seja, eu tô pegando, né, nos níveis de consciência, aquelas pessoas que têm consciência do produto, ou conscientes da solução. E quando a gente fala lançamento de conteúdo, a gente pega uma galera que está consciente do problema. E aí eu faço a construção e elevo o nível de consciência dessas pessoas ao longo do conteúdo. Então a gente resolveu fazer um lançamento de oferta direta para testar. Nós colocamos 8.500 de tráfego e voltou 140. Só que nessa época a equipe era eu, Lucas e Gabi mais uma pessoa. Então, tipo assim, 70 mil para cada lado, deu uma graninha. E a gente resolveu fazer outros lançamentos. Fizemos um outro lançamento com conteúdo no final de 2019. Colocamos 35, voltou 350. Caramba. Que aí foi um lançamento com 3 aulas. O modelo Érico Rocha. Lançamento interno, 3 aulas e tudo mais. Deu um resultado muito bom. E aí em 2020 começou a pandemia. Aí no início de 2020, em janeiro, a gente propôs para a gente virar sócio. Ela topou. Então ali a gente foi começar uma sociedade de fato. E o que aconteceu, né, logo em seguida foi que ela gravou 2 cursos. Porque uma coisa interessante, quando a gente lançava o curso de suculenta, a segunda maior dúvida que aparecia, era tipo, quanto custa, que a galera não via. A segunda a Carol tem curso de orquídea? Tipo assim, era a segunda maior dúvida. A gente falou, cara, a gente precisa gravar um curso de orquídea. E aí, no início de 2020, ela gravou 2. Um curso de como tirar mudas. Literalmente, como multiplicar. Quanto que custava esse curso, mais ou menos? De arranjo com suculenta era R$699.
Caramba. Porque ele tinha uma pegada mais profissionalizante. Então você fazia arranjo, a pessoa podia vender. Tá bom. E aí ela gravou um de orquídea e um de como tirar muda. E aí, tipo, o curso de como tirar muda custou 120 mil de produção e de orquídea, tipo, 90. Pra gente era um absurdo, infinito. Mas a gente topou e falou, vamos dividir isso daí. E aí ela resolveu, quando começou a pandemia, isso foi em março de 2020, a Carol falou, eu quero fazer um desafio de 2 semanas consecutivas para ajudar as pessoas a plantarem em casa, toda empresa dentro de casa. Vai ser o desafio 10 em 100, que é transformar 10 plantas que as pessoas têm em casa em 100. Então era para tirar muda. Cara, foram 2 semanas de live direta, a gente colocou uns, sei lá, 15 mil de tráfego, voltou 220. Foram 14 dias que ela todos os dias colocava entre 1.800 e 2.000 pessoas na live. Todo dia no Instagram. Todo santo dia. Todo santo dia. E aí, o curso não estava pronto, não tinha terminado de ter sido editado. A gente estava soltando as aulas aos poucos. E entraram 1.000 e tantas pessoas. O curso era R$199. Entraram 1.100 pessoas. Aí, eu falei, Carol, entrou uma galera, vamos ficar um tempo sem fazer lançamento para você conseguir ter um fôlego. Beleza. Passou 2 semanas, isso já era abril, a Carol me liga, Marcelo, sabe o que acontece daqui a 2 semanas? Aí eu falei desse jeito, daqui a 2 semanas é meu aniversário. Ela falou, tudo bem, mas logo depois do seu aniversário, Dia das Mães. É agora. Dia das Mães é a época mais importante da jardinagem no ano. Vamos lançar o curso de orquídea. Só que nisso, cara, 2020, a agência inteira, a empresa inteira, que eram 8 pessoas, estava olhando para outros lançamentos que a gente estava fazendo. E a galera falou, impossível a gente fazer um lançamento da Carol em 2 semanas. Eu falei, mano, então demorou, eu faço sozinho. Então vocês tocam esses aí e coincidentemente eu não estava alocado em nenhum desses projetos. Então eu falei, eu faço sozinho. Então fazer página, grupo de WhatsApp, e-mail, configuração, deixa que eu resolvo aqui. E aí eu lembro direitinho, Carol, a gente precisa de anúncio. Ela falou, não vou conseguir gravar. Eu falei, tudo bem, vou subir anúncio estático, né? Anúncio de imagem. Imagem mesmo. Eu subi um dia à noite, eu não lembro qual dia. Subi, peguei uma foto dela, peguei no Instagram, que eu sou o pior designer que eu conheço. Eu acho que eu sou só um pior jogador de futebol do que designer. Peguei, subi no story com a foto dela com a imagem. Curso gratuito de orquídea. Só isso. Coloquei uma descrição embaixo, peguei umas 3 fotos dela para testar. Descrição igual. Chegou no dia seguinte, eu tinha criado 8 grupos do WhatsApp, a Carol me manda uma mensagem, era 7h40 da manhã. Marcelo, tem um monte de gente reclamando que o grupo tá cheio. Eu falei, putz, não coloquei o redirecionamento. Errei, né, o link lá. Que merda. Aí peguei, abri, eu falei, deixa eu ver como é que estão as campanhas aqui. Abri as campanhas, estava lá, lead a 6 centavos. Que loucura. Aí eu falei, tá errado. Tipo, o Pixel tá disparando 18 vezes, né? Tá com 18 disparos de Pixel, porque não é possível que a lead está a 6 centavos. Aí eu abri os grupos do WhatsApp, os 8 grupos lotados. Os 8 lotados. E eu comecei a falar, mas só tem árabe. Isso é a época que ficava em 256 pessoas, né? 256 pessoas, Eu falei, só deve ter árabe. Só tem Mohamed. Sofreu um ataque, só tem Mohamed só ali. Só expansão, né? E eu comecei a olhar, eu falei, cara, tem um monte de minha mãe. Tipo, as fotinhas igualzinhas da minha mãe no WhatsApp. Eu comecei a olhar, tipo, foto de família. Falei, cara, eu acho que a persona tá certa. E aí eu tava, sei lá, R$200 lotou 8 grupos de WhatsApp. Foi um negócio ridículo. Eu falei, deixa eu começar a escalar. Coloquei de, sei lá, R$200, eu coloquei R$800 por dia. A lead foi para 9 centavos. Aí eu coloquei R$2.000 por dia. Aí a lead foi para 14 centavos. Ainda aí eu liguei. Baratíssimo. Eu liguei pro Lucas e pra Gabi. Eu falei, eu quero colocar 100 mil de captação nesse lançamento. E eles falaram, alguém já fez isso com planta? Eu falei, não, eu não sei de ninguém que faturou R$100 mil com planta, muito menos quem colocou R$100 mil de tráfego. R$100 mil só a gente que eu conheço. E aí eles falaram, não, decisão de tráfego é sua. Aí basicamente eu falei, cara, tudo bem, mas se der merda eu não quero ninguém apontando dedo pra mim, não. Porra do saco. Eu quero dividir o peso da decisão. Eu tô falando pra vocês que eu confio, então depois eu não quero só apontação de dedo. Fechou, fechou. Eu falei, agora tem que ver com a Carol, porque era dividido. Liguei pra ela, falou, você topou minhas loucuras em gastar uma fortuna com produção de curso? Eu topo. Vai fundo, eu topo a sua loucura de colocar dinheiro em tráfego. Porque vocês iam botar 100 e ela mais 100. Não, ia ser 100 dos dois lados. 100 dos dois lados, tá. 100 dos dois lados, 50 de cada lado.
E aí então assim, na hora ela topou. Só que naquela época, o Facebook tava muito chato com bloqueio de conta. Não sei se você lembra disso, mas em 2020, quando começou a pandemia, cara, era bloqueio de qualquer... Mas resumo da ópera. Com 55 mil reais, a gente captou 125 mil leads. Caramba, que absurdo. Aí começou, primeira live, 18 mil pessoas. Iam ser 6 lives. Primeira live, 18 mil pessoas. Segunda live, 19. Terceira, 22 mil pessoas. Que loucura, né? Então foi aumentando. E assim, captação já tinha parado. A gente não tava colocando mais lead para dentro. E nessa época, o Instagram só deixava a live salva 24 horas, né? Então tinha uma escassez real das pessoas estarem ali presentes e a live simplesmente sumia. Quando a gente foi abrir o carrinho, que era meio a meio, eu falei, galera, o lançamento da Carol vai dar mais dinheiro pra gente do que todos os outros que estão rolando somados. Eu falei, duvido. Que a gente tinha um percentual menor em alguns casos, todo mundo duvidando. Cara, abrimos um carrinho, nós fizemos 1,5 milhão. Concurso de orquídea. Que doideira. Foi um negócio surreal. Foram tipo... E gastaram a produção e o... Sem conta. Foi 98 mil de tráfego com remarketing. E aí a gente assustou. Todo mundo assustou, né? Pô, aquela quantidade surreal de dinheiro que entrou com um investimento baixo, ROAS de 15. Com custo marginal baixíssimo, né? Você tem taxa de processamento de pagamento. E aí, quando a gente foi fazer um outro lançamento dela em agosto, aí eu falei, cara, agora o orçamento de tráfego é infinito. Enquanto tiver gerando lead o lead aqui... tiver a menos de 80 centavos, eu não vou parar de subir orçamento de campanha. E aí a gente colocou 48 mil pessoas ao vivo na primeira live. Foi em agosto de 2020. Aí nesse lançamento a gente colocou, foram 15 mil alunos únicos. De orquídea de novo, né? Não, foi de jardinagem, curso como Tiaramuda. Tá. A gente fez 15 mil alunos únicos, com ticket de 199, colocando upsell e tudo mais, a gente faturou tipo 3 milhões e 400 com 300 mil de tráfego. E o custo marginal muito baixo. Então a gente fez muito dinheiro e tinha o meu curso nessa época, estava vendendo super bem. Então 2020 criou-se uma demanda reprimida muito alta para jardinagem. 2021, falando desse projeto específico, eu comecei a fazer uma movimentação. Então 2020 acabou. Em 2021, a gente fez uma fusão na agência. Então, a gente juntou com outra agência que tinha o Whindersson como sócio e tudo mais. Mas, nessa fusão, nós tiramos a empresa de jardinagem. Então, essa galera que entrou como sócia não era sócia do projeto de jardinagem. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a sair da agência para tocar esse projeto de forma isolada. Para tocar como outra empresa. Porque ele já estava grande o suficiente, maduro o suficiente para justificar, tipo assim, putz, não dá para ter uma agência... tocando 100% do negócio. Eu queria olhar porque eu queria criar produto físico, uma série de outras coisas. Eu falei, cara, eu vou montar uma equipe interna. Então, a agência continua prestando alguns serviços, né? Então, eu como sócio dos dois, continuo prestando alguns serviços, mas eu saí com o meu cargo de gestão da VK e eu fui trabalhar só nas minhas plantas. Entendi. Só com a Carol. Que foi... Porque eu falei, cara, dá pra criar uma linha de produto físico. E aí eu comecei a estudar sobre o mercado e eu comecei a ver que, tipo assim, cara, não tem uma marca top of mind. Sim. Né? Não tinha uma Pets, não tinha uma Cobase da jardinagem. E o mercado pet e de jardinagem, eles têm algumas correlações. Então eu comecei a estudar um pouco do pet para levar para lá. Mas também aí em 2022, a gente teve uns desalinhamentos de visão de futuro, visão de empresa. Aí eu vendi minha parte para Carol, eu saí da empresa e eu voltei só para agência. Mas voltando na Carol ali, né? Você entende que com ela foi o mesmo motivo do sucesso, claro, aumentado, mas você entende que foi o mesmo motivo que você teve anteriormente? Que a lógica, então, do conteúdo bem feito, de ads. Porque quando você me fala que ela decide, primeiro, que ela já tinha um canal grande e tal, então provavelmente já tinha muita consistência, já tinha uma personalidade própria ali, né, de conteúdo. E, cara, a pessoa que topa pagar, 90 pau pra produzir um curso, ela realmente tem um apreço pelo conteúdo. Sim, né? Sim, total. Então, ela tem muito. A Carol tem muito. Porque é legal ver isso, assim, porque você vê que aquele padrão que você não sabia antes, né, tava se repetindo muito bem. Né? Eu vejo hoje que quando a gente fala sobre infoproduto, tirando algumas empresas ou alguns produtores colocam uma copy muito agressiva, hoje é muito difícil você conseguir ter uma escala se você não tem ali uma produção de conteúdo, um tráfego orgânico para
para ajudar a sustentar. Né? O CAC, só dependendo do público frio, de tráfego, para você se pagar, ele é muito mais difícil. O Brasil, nos Estados Unidos, até que isso funciona um pouco melhor. Mas o brasileiro, a conexão, o uso de rede social, a pessoalidade no mercado brasileiro é muito importante, faz muita diferença. É bem determinante, né? É bem determinante. E a linha do seu curso na época era... Assim, eu me lembro muito bem de... Esse negócio de conteúdo com personalidade. Até do seu chapéu lá de viking e tudo mais, que era tipo... Era assim, velho, eu preciso criar uma... Não sei o quão pensado foi isso antes, mas assim, no fim... Cara, tem um tanto de curso de gente ensinando lá. Então, tipo, se eu não tiver um jeito específico de ensinar uma personalidade e tal, que provavelmente é o que a Carol também tinha no lado dela, né? Sim. O quanto que isso, tipo, você foi desenhando pra você, essas coisas? Cara, isso pra mim foi muito do meu jeito. O chapéu de viking foi muito mais uma zoeira e que permaneceu. E eu tinha era um medo de produzir conteúdo, um medo de rejeição, um medo da zoação. E aí, na época, o que eu pensei foi basicamente... Se eu me zoar primeiro... Se eu me zoar com o super corno aqui, ninguém vai conseguir me zoar mais do que eu mesmo, então eu tô blindado da zoeira. Sim. Então, foi isso. Começou com o nome do curso. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu já comecei a pensar no nome do curso, que seria o Afiliado Viking. E aí eu pensei, falei, porra, tem um chapéu. Eu vou colocar. E eu vou me zoar mais do que todo mundo. E ali surgiu o Viking. Tipo, você gosta de Viking? Cara, eu nunca tinha assistido a série Vikings, a Vikings. Eu comecei a assistir depois que eu lancei o curso. Falei, pô, agora eu tenho que assistir, né? Meu nome é Viking, então eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido, né, honrar. Mas foi por isso. Não foi de caso pensado. Sim. Não, mas, pô, legal. Bom ver o negócio... Assim, também, uma vez que você viu que funcionou, vamos seguir a piada e... Vamos seguir a piada e tá tudo certo. Quando você fala que você tinha muito preconceito com o mercado de infoproduto, o que nesse meio do caminho você desconstruiu e o que permaneceu de coisas que você... Puta, velho, isso aqui realmente não é o... Sabe? Cara, o meu preconceito vinha por causa das promessas. Lá 2014, 2015, eu não sei se você lembra, as promessas eram muito agressivas. Sim. Eram muito agressivas e eu acho que tinha isso e tinha o educação online não funciona. Então também era um pouco de sei lá, tradicionalismo. Que a educação nos últimos séculos foi toda presencial, com professor, numa bancadinha, e aí você vai para a educação online, e até no EAD, né? Quando o EAD começou, todo mundo falava que, tipo, putz, EAD, né, das faculdades era picaretagem. Tipo assim, você tá pagando para ter seu diploma e é isso aí. Né? Então, você não atribuía o valor ao aprendizado, atribuía o valor ao fato de você ir para algum lugar para aprender aquilo que poderia ser passado. Então, era um preconceito muito mais retardado, sem motivo nenhum, sem fundamentos, do que algo específico ou fundamentado. Mas tinha um pedaço de algumas promessas ali que realmente assustavam. Então você tinha, você vai ficar zilhardário. E naquela época provavelmente era verdade. Né? A hora que não com todo mundo, né? Não, mas tinha mais chance do que talvez hoje, né? Mas era muito mais fácil. Então, a probabilidade de você subir um anúncio, e isso eu vivi isso, de eu pegar 3 anúncios em banco de imagem e eu transformar R$10 mil em R$20 mil em 2 semanas. Porque eu subi 3 anúncios em banco de imagem com 3 linhas de copy. Sim. Tipo, era um curso de inglês que eu coloquei, eu lembro direitinho, era tipo uma foto como se fosse o cara com óculos de como é que fala? Realidade aumentada, né? Aqueles VR, e levando para um VSL. E aí o anúncio era o método de inglês que você nunca mais vai esquecer. Só isso. E aí mandava e transformei R$10 mil em R$20 mil. Então, 2016, isso ainda era possível. Isso ainda acontecia com uma certa frequência. O Facebook ainda era muito maior que o Instagram. Então, nem tinha anúncio, eu acho. A pergunta é, por que não acontece mais? Tanto de concorrência da plataforma quanto... E eu pagava 2 centavos, 1 centavo o clique, né? Quanto o ceticismo também das pessoas, você acha que aumentou? Eu acho que aumentou, mas eu acho que é muito o custo, né? A dinâmica da plataforma que... Porque antes tava tudo bem. Se eu precisasse de 1.200 cliques para fazer uma venda, se eu tava pagando 2 centavos. Loucura, né? Então, tá tudo certo, né? Então, o CPA ainda funcionava.
Agora, eu começar a pagar 30 centavos, se eu preciso de 1.200 cliques, a gente já começa a falar que... É mais difícil. É mais difícil. Isso, 30 centavos ainda é um clique bom, né? O que você... Assim, ó, tem um caminho aqui que eu quero seguir. Eu até quero falar do Whindersson daqui a pouco, mas... O que você entende... Assim, ó... O mundo de infoproduto, eu acho que tem uma parada que vocês fazem muito bem, que eu fui muito pouco, fui em praticamente um, que é a história dos mastermind. E aí deve ter uns mastermind ruins e deve ter mastermind muito bom. Beleza. Mas existe uma política muito cara, presente no mundo que é, pô, eu preciso o tempo inteiro aprender o que o fulano ali tá fazendo. E eu acho que é uma prática, aí eu não sei se é de humildade intelectual ou simplesmente é uma prática do tipo assim, cara, talvez eu até saiba mais que todo mundo, mas se eu conseguir aproveitar um detalhe que um cara fez, um detalhe que eu ainda consigo mudar o meu jogo, assim. O que você vê de mais valioso nessa dinâmica dos mastermind e o quanto que isso também te ajudou a evoluir, sei lá, nos últimos década demais, 5 anos, Isso foi uma construção que eu acho que surgiu com o Érico e todo mundo assim, galera viu que é lucrativo. Porque é um mercado que tem uma margem... O mercado, assim, né? Quando você começa a trabalhar com infoproduto, você consegue construir uma audiência legal, você tem margens muito boas. Sim. Então, o mercado, né, esse mundo de infoproduto nasceu com margens muito altas. Margens muito altas é fácil de você cobrar caro. Então, o Érico começou com isso, imagino que tenha sido o Érico. E isso foi meio que se difundindo, sabe? Virou algo padrão, porque era uma prática lucrativa. Só que como é um mercado que tem margem alta, via de regra, e às vezes você faz algumas pequenas mudanças, especialmente quando a gente fala sobre produção de conteúdo, algumas estratégias no lançamento, a gente consegue aumentar muito a conversão, começa a fazer sentido. Começa a dar ROI. E a grande vantagem do Mastermind é que eu acho que o que mais me atrai é a curadoria. Porque, putz, tem Mastermind que custa R$80 mil por ano para participar, R$100 mil por ano. Não é algo irrelevante, não é uma quantidade de dinheiro irrelevante. E a pessoa que está pagando R$100 mil para estar ali, provavelmente ela está num nível de jogo minimamente alto. Ela está com um faturamento legal. Óbvio que a gente não está falando de empresas bilionárias, mas pô, é um cara que deve estar colocando 1 milhão e 1,5 milhão no bolso todo ano, no mínimo. Quem vai palestrar nesses eventos geralmente não quer passar vergonha. Então ele sobe a régua do conteúdo que ele passa. Então são pessoas que não falam de marketing digital muitas vezes, ensinando algumas táticas, técnicas que eles estão implementando nos próprios negócios que está trazendo bons resultados. Então, como são pessoas que sabem que a audiência tem um nível alto, eles não vão lá falar o que é pixel do Facebook. Eles vão lá passar o que eles estão fazendo que de fato está funcionando. Então tem algumas coisas que, com alguns ajustes que a gente leva, a gente consegue aumentar drasticamente a conversão. Exemplo, eu estava no Mastermind da Bárbara Bruna, que foi em Barcelona, foi em maio. E aí teve um cara que ele foi um dos fundadores lá do Corpo Explica, o Renato Torres. Ele falou de uma estratégia de venda que ele está aplicando na hora de fazer o pitch para o curso. Ao invés de levar as pessoas pro checkout direto para pagar, ele está levando para um formulário de aplicação. Ele tem uma série de automações que ele roda, mas então todo o pitch de venda e o CTA é para um formulário de aplicação e não para o checkout. Sim. Ele aumentou a conversão dele brutalmente. Falei, tá, vou testar isso. O que a gente conseguiu de conversão no último lançamento de um produto de ticket mais alto que a gente tem, cara, pagou a viagem para Barcelona, pagou tudo, e o que a gente faz? A gente continua só replicando. Então, são alguns ajustes que a gente consegue fazer que talvez se eu entrasse no lançamento dele, se eu participasse como lead, fizesse uma engenharia reversa, beleza. Só que eu não sou persona do produto que ele vende. Então, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. E detalhe, quando você vê do ponto de vista do usuário, você não sabe se aquilo funciona. Exatamente. Ali ele tá te contando que o negócio saiu do ponto A ao ponto B, né? E é engraçado. Você trouxe esse ponto, né? De quando você como usuário ou de fora você não sabe se funciona. Em 2021, com a Carol, a gente lançou uma recorrência de jardinagem de R$499 por ano e a gente colocava todos os cursos, ia gravar 2 cursos por ano. Se eu fosse voltar no tempo,
eu não teria feito isso, fazer a recorrência. Porque não é uma dor que é tão recorrente. Sim, claro. Que justifique a recorrência. Então, se eu fosse voltar no tempo, eu teria vendido produtos unitários, né? Fazer uma teia de produtos, né? É porque a gente fala, o mercado fala muito sobre esteira de produtos, que é a galera vai subindo, mas a teia de produto é um produto completamente descorrelado do outro. Eu não preciso aprender de horta para depois orquídea. E o que aconteceu? Quando a gente lançou, como a Carol é a maior, um monte de gente começou a lançar recorrência. Sim, como se aquilo ali fosse um sucesso. Porque como ela era maior, ela fez, então isso é o bom. Aí eu olhando para aquilo, falei, mano, galera, não... Vocês nem sabem, né? Vocês nem sabem. Cara, é por isso que eu falei, assim, na visão do usuário a gente tem que tomar muito cuidado, a gente sempre olha, parece que o que o outro tá fazendo tá melhor, então talvez um desastre ou talvez seja maravilhoso. Cara, eu não quero deixar de entrar em 2 assuntos ainda. Um é um pouco do Whindersson ali, um pouco dos aprendizados, e até como que é a dinâmica de algo tão grande, volumoso. E eu queria também falar um pouco de como que tá a VK hoje, né? Que ela tá menos na pegada, menos você como coprodutor, e muito mais como agente de tráfego. Tô falando besteira? É isso, não, mais ou menos isso. Tá. Mais agência de tráfego, mas a gente trabalha também com a prestação de serviço de lançamento. Porque antes a gente entrava muito na coprodução, no risco, e hoje, só que quando você entra 100% no risco ou na coprodução e a gente pega projetos muito grandes, a galera não olha com bons olhos a possibilidade de eu não ter um teto de ganho. Ou de eu pegar um pedaço relevante do negócio deles. Entendi. Mas falando do Whindersson, como que começou o projeto? Foi em 2021, a gente começou a negociar junto com a Fusão. E na época ele falou que queria lançar um curso. E aí a pergunta que na reunião eu e o Lucas fizemos é tipo assim, cara, é pra ganhar dinheiro? Porque você não precisa, né? Ou é pra ser professor? Porque se for pra ganhar dinheiro, tipo assim, cara, eu tô fazendo isso aqui por grana, vamos pegar tipo um personal trainer para começar a te treinar, uma nutricionista, e você distribui a sua audiência para essa galera e essa galera vende? Porque para alguma pessoa se posicionar como professor, será que não faria sentido? Ou ele entrar como afiliado de alguns produtos, ele usa sabe? O canhão dele. O canhão de tráfego. Ele falou, não, cara, eu quero ensinar para as pessoas um pouco do que eu sei. Né, um pouco do que a internet, do que eu sei sobre a internet, sobre produção de conteúdo, sobre... Não começou tão específico assim, mas, cara, ensinar um pouco do que eu sei para as pessoas poderem ter a mesma oportunidade que eu tive. E durante a conversa, ele foi comentando, né, falando... A gente ainda não tinha clareza sobre o curso, ele não tinha clareza do que ele queria ensinar. E aí, nessa primeira conversa, teve uma coisa que ele falou que me pegou. Que ele falou, cara, as pessoas começam a produzir conteúdo na internet, ou as pessoas não começam a produzir conteúdo na internet, muitas vezes porque elas acham que para você começar, você tem que ter uma vida interessante. Ele falou, cara, eu morava no interior do Piauí. Então, o que não tinha vida interessante era ele. Né? E era super pobre. Ele falou, cara, eu não tinha uma vida interessante. Então você não precisa ter uma vida interessante para começar a produzir conteúdo. O que você precisa naquela época o story só era de 15 segundos, durante aqueles 15 segundos você precisa ser interessante. Ele falou, por exemplo, eu não sou um cara engraçado 24 horas. Quando que eu tenho que ser engraçado? Quando eu subo num palco. Quando eu começo a dar play num vídeo. Ele falou, cara, eu não tô sendo engraçado aqui, eu não sou engraçado. Eu só preciso ser engraçado quando eu estou trabalhando. Aí eu falei, porra, faz sentido. Eu queria entender como que você pensa, qual que é a metodologia dele, então, para ele fazer o conteúdo interessante. E ele começou a fazer alguns paralelos com o humor. Né? Como que você faz, né? Que o humor nada mais é do que você pegar algumas coisas que são triviais e fazem parte do cotidiano e transformar aquilo em algo engraçado, na maioria das vezes. E aí eu falei, beleza, temos um curso, e aí depois nasceu Como Ser Interessante na Internet, por Whindersson Nunes. E a hora que a gente foi fazer o lançamento, né? O primeiro lançamento, a gente não queria tráfego orgânico. Ele falou, cara, só tráfego pago. A gente não sabia qual que era o potencial de canhão de tráfego que ele conseguiria levar se ele fizesse um story. Então ele falou, vamos colocar só tráfego pago? Por quê? Porque se começar a sair do controle, a gente só pausa as campanhas e está tudo certo. E a gente fez o lançamento de oferta direta também. Colocamos uma galera em grupo do WhatsApp e os anúncios dele levando pro WhatsApp, falando, olha, eu vou abrir meu curso, quem quiser entrar na lista de espera, clica no link e se cadastra. Foi basicamente isso. Fizemos o primeiro lançamento, colocamos R$30 mil de tráfego
Colocamos 30 e poucas mil pessoas nos grupos de WhatsApp. Então foi um grupo de WhatsApp pra cacete, que era 256 ainda. Mas assim, não tinha sido maior que o da Carol Costa, que a gente fez 48 mil pessoas na live. Foram 380 mil leads. Todas as leads estavam em grupo de WhatsApp também. Foram 2.000 e tantos grupos. Foi um negócio... Caralho, que loucura. Mas enfim, então a gente colocou em grupo do WhatsApp e faturamos 210. Tava validado. ROA 7. Faria sentido agora. E você já tinha gravado tudo? Já tinha gravado tudo. Já estava tudo pronto. Falou, vamos dar um mês e vamos fazer um próximo lançamento. E aí esse a gente ia colocar 200 e poucos mil de tráfego. A hora que a gente colocou essa verba a mais de tráfego, o lançamento dele viralizou. Porque tiveram outras pessoas do mercado digital, alguns players grandes, tipo Ladeirinha falou sobre o lançamento, Vinhas falou sobre o lançamento, o próprio Ícaro falou sobre o lançamento, uma galera falou do lançamento. Então isso aumentou a curiosidade que as pessoas tinham. E aí esse segundo lançamento faturou, sei lá, 1.300.000. O curso era 147. Então era muita gente comprando o curso. E depois a gente colocou no perpétuo. Qual que era a grande dificuldade? Né? Então, às vezes as pessoas pensam, tipo, cara, mas o lançamento da Carol Costa de jardinagem faturou muito mais que o do Whindersson, menos o Whindersson tendo uma audiência infinitamente maior, faturou. Porque a Carol se posiciona como professora. A Carol, cada vídeo de YouTube que ela posta é uma aula. Ela dá uma aula ali. O Whindersson, cada vídeo que ele posta, ele é engraçado. Sim. Então são coisas completamente diferentes. E não é que tem certo e errado, até porque o Whindersson, sendo engraçado, ele ganha muito mais dinheiro, provavelmente, que eu, você e um monte de gente que tá vendo aqui. Não, certamente ganha muito mais dinheiro que eu, você e todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui. Mas ser professor era outra história. E aí, qual que era a grande dificuldade? O Whindersson, para ele se posicionar como professor, ele teria que mudar a linha editorial dele. E não é algo... trivial no caso dele. E provavelmente nem é algo que as pessoas esperariam, né? Imagina, do nada ver um cara um pouco mais sério lá, você brocha, né? Ela ia ficar muito frustrada. Ali, Ou né? mesmo que fosse o Whindersson engraçado, ele ia estar falando sobre produção de conteúdo no Instagram, sobre SEO de YouTube. Então, as pessoas seguem ele pra rir. Então ele ia perder o engajamento, então não fazia tanto sentido. Então a gente tinha que fazer tudo via tráfego pago. Construção de lead, construção de funil de consciência, era tudo via tráfego pago. Só que assim, a agenda dele é um caos. É super, super, super atarefada. Então, a gente tinha esse desafio de lidar com isso. Então, as gravações muitas vezes eram longas, muito espaçadas, e era muito interessante, porque toda vez que a gente gravava um anúncio e colocava para rodar, cara, o desempenho das campanhas dobrava ou triplicava, né? Tipo, triplicava as vendas de um dia para o outro. E então era fundamental, a gente estava fazendo só perpétuo, né? Então a gente ficou um tempão, mais de um ano, rodando o perpétuo dele, mas aí no início desse ano, aí puxando um assunto para VK, final do ano passado eu vendi minha parte das minhas plantas, então eu saí da empresa, voltei para VK. E aí esse ano a gente queria fazer uma reestruturação de cap table, porque metade da empresa era dessa agência que estava de fora, a gente queria fazer uma reestruturação e a gente chegou num acordo que a melhor alternativa era desfazer a fusão, entre aspas. Então a gente comprou, a VK continuou com a gente, então a gente comprou a parte deles. E aí na negociação durante essa compra teve grana, teve alguns projetos, e aí o Whindersson ficou com eles. Até porque sem a ajuda deles a gente não conseguiria continuar tocando o projeto por causa de agenda, né? Enfim, que essa outra empresa, que é a Ensinança, que tem alguns sócios, que são sócios da Non-Stop, o Cacá Diniz, o Alex, o próprio Whindersson, que cuidavam da agenda dele. Então a gente não conseguiria, e aí tiveram alguns outros ativos, algumas outras coisas que saíram na negociação. E aí, a partir de março, a VK virou... saiu essa galera e a gente voltou a olhar só para dentro da empresa. E aí, o que aconteceu nesse momento, né? E falando um pouco do cenário da agência. Aquele modelo de coprodução que eu tinha falado, que a gente começou com a Carol e que a gente tem até com alguns outros projetos, ainda tem remanescentes, que é do meio a meio, divide tudo, ele era muito arriscado pra gente. Em que sentido? Cara, se eu tenho um projeto hoje, fechei com você, meio a meio, e aí a gente vai dividir até custo de equipe, né? Faz ali o rateio da hora. Mas eventualmente, tipo, pra eu fazer um lançamento grande, eu tenho que trazer equipe, tenho que trazer gente. Então, o que eu tenho que fazer?
cara, meu fluxo de caixa já começa a ficar negativo, porque nós vamos lançar daqui a 2 meses. Já começa a investir agora. Negativo, começa a investir agora, aí eu coloco tráfego, o negócio piora mais ainda. Se por acaso o lançamento não dá certo, cara, eu acabei de queimar um belo caixa da empresa. Então é muito difícil de eu ter previsibilidade de contratação, porque não necessariamente trazer um projeto novo me dá margem para eu trazer uma pessoa nova. Não necessariamente um projeto novo vai ter uma longevidade, porque às vezes dá uma porrada, a pessoa vira e fala, quero sair. Ah, beleza, mas você pode ter contrato. Cara, mas é um contrato que é com outra empresa, mas é meio que uma pessoa física. Então, você tem a imagem da pessoa, eu dependo da imagem da outra pessoa, da boa vontade da pessoa. Se ela que não vai gravar... E aí eu vou ter uma relação dessa, que eu dependo da imagem dela, sustentada por causa de uma cláusula contratual, tipo, vai dar merda de qualquer jeito. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a prestar serviço de performance, tráfego e análise de dados. E aí, por uma questão histórica, porque eu estou há 7 anos fazendo isso, o mercado de infoproduto é onde eu jogo mais em casa. Então, eu sei mais o que funciona, copy que funciona, estratégia que funciona. Então, a gente acaba tendo mais clientes disso hoje, mas a gente tem alguns e-commerce, tem algumas outras empresas. E uma prestação de serviço mais cara, com ticket mais alto, para fazer lançamento. Sim. Então, já tem empresas... Você pega mais coisas, né, no processo. E aí, tem empresa hoje, por exemplo, que está querendo criar um braço de educação. Cara, eu quero ter os meus cursos porque faz sentido do meu topo do funil para qualificar lead, enfim. Fala, beleza, eles contratam a gente faz tudo. Tipo, construção da linha editorial, parte de tráfego, copy, página, edição de vídeo, até estruturação de produtos, se for o caso. Esse tipo de serviço é mais empresa mesmo. Empresa, tipo assim, sei lá, vem uma... Amazon, quero lançar um curso. Porra, ele não tem braço interno, eles contratam a gente, porque é um ticket muito mais alto que tem muita gente envolvida, né? Tipo assim, sei lá, tem empresa que paga 70 mil por mês pra gente pra fazer esse tipo de trabalho. Então é um ticket de quase R$1 milhão por ano. Mas aí é algo segmentado. Ou infoprodutores, que eu falo que é a galera que geralmente fatura ali de 2 a 6 milhões de reais, que a gente entra como quase uma terceirização de um pedaço da equipe de marketing deles. Porque às vezes são pessoas que... Vou te dar um exemplo de um que a gente fez agora, que é a Carol Velten. Que ela é uma nail designer, tipo, incrível. Mas ela é uma nail designer, né? De unha. E aí ela não tinha algumas peças chaves para a equipe dela. Ela não estava receosa para contratar, então ela terceiriza. Porque em vez dela ter que lidar com 3, 4 pessoas novas na equipe, ela lida com uma. E que se dá algum problema, é problema meu, não é problema dela. E eventualmente fica mais barato, porque às vezes eu rateio essa equipe com outros 2 projetos, então ela paga mais barato pra gente do que ela ter 4 pessoas internas. Animal. Cara, eu acho que uma das coisas que vocês fizeram muito bem, não sei se desde o início, mas desde há muito tempo, que eu até anotei aqui, que é tratar o negócio como empresa e não como infoproduto. Porque eu acho que conversei com vários já, né? Muito infoprodutor é isso, o cara não se sente um empresário, ele se sente talvez um expert com um gestor de tráfego e tal. Isso no começo funciona muito bem, assim, mas, cara, na hora de crescer, é isso. E o fluxo de caixa? Quanta gente já não deve ter morrido nesse mercado aí, porque não soube fazer, às vezes, o básico ali de organizar bem as finanças, né? E eu acho que um desafio de quem produz conteúdo, infoprodutor, que é uma coisa que eu admiro o Érico pra caramba. O Érico tá na 4ª série há 10 anos. Respondendo as mesmas perguntas das mesmas pessoas, falando as mesmas coisas, igual um professor de escola, que todo ano dá a mesma matéria, responde as mesmas. O Érico tá nisso. E para quem tem um perfil empreendedor, isso é bem difícil de fazer. É muito repetitivo. É muito repetitivo. Muito repetitivo. Então, eu acho que tem gente que morre por causa disso. Porque ele cansa, resolve falar sobre outra coisa e morre na tentativa de mudar o assunto que ele vai falar. Pô, faz bastante sentido. Eu nem acompanhei tão de perto nessa linha. Eu tive um G4 aqui no GLA também, várias pessoas que eram bem nessa linha. Cara, eu sou produtor, uma das meninas que eu ajudei uma época, foi minha aluna, ela tava fazendo 2 milhas por ano, 2, 3, ensinando a fazer pão de fermentação natural. Também pandemia explodiu. E aí você falou do viés comercial, muito da pegada dela era essa também, da pessoa vender, fazer uma renda extra e tal. Mas chegou numa ponta, ela falou assim, velho, eu não tô conseguindo passar disso aqui porque é um outro jogo que ali eu já não sei jogar, né? Velho, animal, eu tenho mais... a gente sempre termina com uma pergunta, mas eu quero te fazer uma outra. Você acha...
você falou do Érico, definitivamente essa pergunta é muito diferente. Você nunca ouviu ela antes. Você acha que já saturou? Uma vez por semana você responde a caixinha lá. Uma vez por semana a caixinha no direct todos os dias. Exato. Cara, assim, eu não acho que existe mercado saturado de nada. Né? Eu acho que quando você presta um bom serviço, ou você traz alguma inovação, alguma forma diferente de fazer as coisas, vai ter espaço. Óbvio que hoje você tem muito mais competição do que você tinha em 2018. Um dos motivos que eu até mudei a minha produção de conteúdo, eu pivotei minha produção de conteúdo, foi por causa disso, porque tá muito mais competitivo a demanda a oferta, na verdade, né, de produtores de marketing digital. Então eu comecei a falar, cara, falar com o iniciante, falar com aquela galera que tá começando agora. Já tem um tanto de gente fazendo. Tem um monte de gente fazendo. Eu comecei a usar minha audiência, comecei a fazer um teste para trazer clientes maiores de prestação de serviço, começou a funcionar, eu pivotei minha audiência para isso. Minha produção de conteúdo para isso. Mas todo dia, sei lá, aluno do Sobral. Tem quantos gestores de tráfego caindo no mercado todos os dias? Então, eu acho que não tem, né? Você tem vários exemplos bons. Porra, você tinha táxi pra cacete, aí veio a Uber. Você tinha locadora pra cacete, veio Netflix. Você tem, depois da Netflix, veio um monte de gente brigando junto à Amazon, se batendo ali pra fazer as coisas, e aí cada um começa a ter um diferencial. Né? E você tem a Disney com as produções dela, e aí ela consegue se diferenciar com as próprias produções. Então eu não acho que tá saturado. Tá mais concorrido, tá mais caro. E aí sobrevive quem tem um LTV maior. Isso que eu ia falar, talvez tem menos espaço para as ineficiências, né? Então quando você tem margem muito alta, você pode fazer umas besteiras no meio do caminho que o jogo vai. Eu falo que, cara, 2020 eu não fazia conta. Não fazia. Não fazia isso. Eu não fazia. Tocava não fazia. o terror Só e tocava mandava. Mesmo. Eu colocava 100 mil de tráfego e voltava 1,5 milhão. Com 8 pessoas, eu ia fazer conta pra quê? Exato. Tipo assim, eu sabia que a conta ia fechar no fim do dia. Sim. E aí, né, quando veio a ressaca no segundo semestre de 2022, que eu falo que foi a grande ressaca do digital, deu uma... A água bateu na bunda. A água bateu na bunda. A água bateu na bunda. Muito foda. Velho, a gente sempre termina da mesma forma, que é uma pergunta, que é pra você indicar 3 conteúdos, e aí que com 3 conteúdos pode ser aula, curso, blog e tal, mas como pode ser gente pra seguir também, que ou fizeram diferença pra você ao longo da sua jornada, ou que você entende pode fazer diferença para as pessoas que estão assistindo aí. Tá, 3 conteúdos? 3 conteúdos. Cara, é o livro 100 Million Offers do Alex Hormozi. Eu nunca li, mas eu já até comprei ele, porque todo mundo me fala bem desse... Cara, custa R$4,99 no Kindle, R$5,99. Não, a dificuldade não é comprar, né? É ler, né? Não, é porque nem a objeção do preço. Isso, é tipo exato, R$4 a R$5,99. Tipo assim, é o preço... O que você mais gostou nele? Tipo assim, o que te marcou? O modelo da construção de oferta que ele tem. Ah, legal. Então, hoje, inclusive, foi o principal pontapé que eu tive para mudar a minha audiência para prestação de serviço, foi esse livro. Ah, legal. De eu mudar pivotar a minha produção de conteúdo. Porque, bom, talvez eu possa falar só disso em vez dos 3, porque é bem legal. Porque ele fala que a construção de valor, ele tem 4 pilares. Que é basicamente a promessa que você faz, ou seja, aonde que a pessoa vai chegar, com a plausibilidade daquela pessoa chegar naquele lugar. Então, não adianta você falar que eu vou ser bilionário ou fazer um foguete, porque está muito distante. É isso, cara, você vai ficar bilionário se você começar a vender submarino russo para o governo saudita. Tá? Você pode acreditar piamente que isso é possível, mas você não acha que você consegue fazer, porque você não conhece nenhum russo nem um saudita, né? E nem sabe fazer submarino. Nem sabe fazer submarino. Então, tipo assim, qual que é a plausibilidade? 0. Só que aí é uma divisão, que é a promessa mais a plausibilidade dividido pelo tempo e pelo esforço. Tá. E aí ele vai trazendo vários exemplos no livro, que ele falou, cara, quando você faz uma promessa forte com uma plausibilidade alta, ele falou que isso é quase comoditizado. Porque você vai ver a oferta na internet hoje, todo mundo tem prova social, tem vários depoimentos, tem algumas formas de você conseguir isso, só que o que vale é o que está no denominador, que é o tempo e o esforço, que você tem que diminuir. Legal. E aí ele vai, durante essa construção, ele vai trazendo alguns exemplos, mas ele falou, cara, as pessoas pagam... ele falou, there's one word that is better than free, que é fast.
né? Que é tipo, tem uma palavra que é melhor do que grátis, que é rápido. Então, quando você consegue entregar um resultado em menos tempo para as pessoas, elas pagam mais caro. E quando essas pessoas têm pouco esforço, elas também pagam mais caro. E aí, o que eu via? Eu via que na mentoria que a gente tem, um monte de gente queria que a VK fizesse uma série de coisas para ele, só que eu vendia o como fazer. Que demora mais. Que a pessoa tem o esforço. Falei, cara, e se eu fizer a oferta de eu fazer para eles? Cobrando um valor alto sem ser coprodução. Eu comecei a testar. E aí começou a dar certo, a gente começou a fechar cliente. A gente começou, fiz 3 propostas, fechamos 3 propostas com ticket de algumas dezenas de milhares de reais por mês. Mais um variável. Aí, cara, eu acho que isso aí faz sentido. Então, a gente começou a focar, calibrar, né? A calibrar por causa disso. Cara, animal, vai subir na minha prioridade ali, porque você não... Cara, deve ser, lá, a 5ª vez que eu escuto alguém falando do livro. Foi do mesmo jeito que alguns anos atrás eu ouvia do Expert Secrets, por exemplo, do Russell, e que eu também achei animal, bem, muito fácil de entender e tal. Animal, velho, obrigado demais. Eu que agradeço. Muito feliz com sua vinda. Galera, muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu.